que era sobrinho de Pedro. Depois, o segundo foi de Mateus, que também foi discípulo de Jesus. O terceiro foi de Lucas, que não conheceu Jesus, mas estimulado por Paulo e buscando como fonte a Mãe Santíssima. E o quarto evangelho, que foi escrito muito tempo depois, foi o evangelho de João, o evangelho mais místico, o evangelho mais transcendental. Mas os quatro se completam. Os evangelhos de Marcos, o evangelho de Marcos, nos traz o Jesus próximo, humano. O evangelho de Mateus nos traz a notícia do Messias. Foi um evangelho escrito para os judeus. O evangelho de Lucas é um evangelho histórico, bem escrito, bem organizado. Lucas era um médico, escritor, e escreveu dentro de toda a linha plausível para se contar uma história. E o de João, um evangelho quase mediúnico, que realmente fala de Jesus como o pão da vida. Mas esses quatro evangelistas, eles foram os redatores, embora não se tenha comprovação dessas autorias, eles tiveram a orientação de Jesus. Porque Jesus curou muita gente, falou muitas coisas. Por exemplo, o Evangelho de Mateus é o único que traz o Sermão da Montanha completo. Mas como é que foi a seleção desses fatos? Já que João, no seu epílogo, diz: se fosse narrar tudo o que ele fez, o mundo não caberia em livros. Então, como é que selecionou essas narrativas? Essa seleção foi do alto, do próprio Mestre. Jesus curou mais de 2 milhões de pessoas. Multidões, 5 mil, 3 mil, isso está nos evangelhos. E no final diz assim, e ele curou a todos. Fazendo uma contabilidade, uma estatística, foram mais de 2 milhões de curas. E o que se encontra nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são apenas algumas seleções. São as curas mais emblemáticas, fundamentais. Evidente que há uma sabedoria profunda, matemática, para se narrar esses fatos. Porque os evangelistas, mesmo Lucas sendo tão culto, eles não tinham certa noção do que narrar, como escolher, que cura escolher. Por exemplo, as ressurreições. O que significou a ressurreição? A volta de um espírito que estava temporariamente afastado e considerado morto, ou seja, a catalepsia. E nos 3 fatos únicos que os evangelhos narram, Jesus afirmava: eles vivem. Claro que Jesus fez outras curas semelhantes a essas, mas essas foram as escolhidas por ele, por Jesus, inspirando aqueles escritores, aqueles evangelistas médiuns. Outros evangelhos foram escritos, mas Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos completos, longe de fantasias, de elucubrações, de dúvidas. Nesse sentido, a Igreja Católica foi sábia em escolher os evangelhos mais pertinentes, mais próximos da realidade. Portanto, foram 3 ressurreições. A primeira foi da filha única de um centurião. Jesus foi de um homem que era o chefe da sinagoga também, um judeu, a filha de Jairo, a pedido do centurião. Jesus foi até a casa de Jairo. Chegando lá, todo mundo estava triste, porque a criança de 12 anos havia sido considerada morta. E Jesus disse: a menina não morreu, a menina dorme. Entrou até os aposentos onde se encontrava a criança, pálida, considerada morta, cadáver,
comida, alimento, porque ela estava frágil. Primeiro momento, Jesus vai até o quarto onde estava a menina. Filha única, uma menina. Segundo momento, Jesus foi até uma cidade chamada Naim com seus discípulos. E um cortejo fúnebre saía da cidade, porque os cemitérios ficavam fora dos portais das cidades daquele tempo. E o filho único de uma viúva havia desencarnado, considerado morto. E Jesus se aproxima, a mãe chorosa. A mãe parecia ser uma pessoa muito querida pela cidade, porque toda a cidade acompanhava o cortejo. E ele disse: o rapaz não morreu. E ordenou: rapaz, levanta. E no mesmo instante, o rapaz se levantou, para o espanto de todos. Filho único, a caminho do cemitério. No primeiro momento, filha única, que estava em casa. Terceira ressurreição. Jesus vai até a Betânia, a convite de Marta e Maria, porque Lázaro estava doente. Lázaro, adulto, não era criança, nem um jovem, era um homem, irmão de Marta e Maria, filho ou filhos de Simão, de Betânia. Quando Jesus chegou, Maria disse: Senhor, é tarde, Lázaro já morreu, foi sepultado há 3 dias. E Jesus quis saber onde ele foi sepultado. Mais uma vez, Lázaro não morreu. Pediu para que se abrisse o túmulo, que era uma roda de pedra, e disse em voz alta. Mas antes ele orou. Ele falou: Paizinho, eu preciso conversar com o Senhor. Embora eu já tivesse conversado antes, mas eu tenho que conversar para que eles vejam que é o Senhor que faz tudo isso. E falou em alta voz: Lázaro, vem para fora. No mesmo instante saiu Lázaro, que estava todo envolvido em faixas, e saiu do sepulcro. Poderíamos interpretar essa mesma passagem de 3 maneiras. Vamos interpretar da primeira forma. Criança acorda significa dizer que no primeiro momento, para nós combatermos os pensamentos que nos levam a uma paralisia espiritual, é mais fácil, basta um despertar. Acorda. A consciência diz isso para nós. No segundo momento, diante das quedas espirituais, levanta. E no terceiro momento, já sepultado, ali se encontram os hábitos, os maus hábitos, vem para fora. Ele não entrou no túmulo. Não chegou até a cidade de Naim para ver o rapaz, o jovem, em seu aposento. No primeiro momento, o que pensamos. Segundo momento, o que fazemos. E o terceiro momento, os hábitos cristalizados. Primeira interpretação desse fato. Segunda interpretação. No estágio da evolução do Espírito, Deus, para provocar uma individuação espiritual, já que os animais têm consciência de natureza material e inteligência de natureza material, para que essa inteligência avance para uma consciência moral, veio o sopro de Deus, entre aspas, gera um acordar do Espírito. O Espírito acorda simples e ignorante. Mas em sua marcha evolutiva, ele passa por acertos e erros. E diante dos equívocos, levanta. E quando ele avança em sua evolução, quando ele necessita ainda de passar por mundos corpóreos, em algum momento a espiritualidade o chama para não mais reencarnar. Vem para fora, sai do ciclo das reencarnações. Agora não precisará mais o espírito passar pelo processo da vida corpórea para evoluir. Vem para fora, ou seja, vem
aquela virtude. Em algum momento aquela virtude bate a porta e diz: acorda para novas ideias, para novos pensamentos e novas condutas. Segundo momento, pratique, ande, levante. Agora você tem um conhecimento, você acordou para a sabedoria. A sabedoria é tão escondida por Salomão. Acorda. Agora pratique, avance, não tenha medo. E no terceiro momento, para cristalizar, para consolidar suas virtudes espirituais, avança, joga a rede para o outro lado, multiplica os seus talentos, vem para fora. Poderíamos interpretar essas três ressurreições de outras maneiras, fazendo um paralelo com outras curas de Jesus. Mas essas três interpretações bastam e fiquemos com elas. O que significa tudo isso? O que é de sabedoria tudo isso? A escolha dessas curas. O que é impressionante é que o Evangelho ele é matematicamente organizado. Ele é matematicamente pensado. Todas as curas que tem ali não foram mencionadas, ou que tem nesses três evangelhos, não são mencionadas por um acaso. Foi uma construção muito bem elaborada. Cura de cego, da mulher que tocou em Jesus, ele que chegava e curava todos, tudo foi muito bem pensado. O Evangelho de Jesus não é apenas uma narrativa de uma lembrança, de uma memória, mas de uma memória que foi bem organizada para que nós tiremos desses textos sabedoria avançada. Por isso que as palavras de Jesus, por exemplo, elas podem ser interpretadas de diversos modos. Mais de 10 maneiras para se interpretar uma parábola. Porque nós podemos interpretá-la ao pé da letra, dentro de um ambiente material, dentro de um ambiente espiritual e avançar mais ainda. Por exemplo, onde nós estamos? No planeta Terra. Características desse planeta, que é um planeta de prova e expiação. O que significa isso? Onde a injustiça ainda impera sobre a justiça. Prove os nossos pensamentos. Mas a beleza é que para cada espírito impuro, simples e ignorante, existem quintrilhões de trilhões e bilhões de espíritos puros. A regra, dentro dessa vastidão infinita de mundos corpóreos e de mundos extracorpóreos, é que a comunidade angélica é infinitamente superior à quantidade ínfima de espíritos imperfeitos. Mas dizer isso no hospital não é fácil. Para quem vive a vida inteira no hospital, que nunca saiu para ver a cidade, o indivíduo pensa: todo mundo desse lugar é doente. Quando tem a felicidade de sair do ambiente hospitalar, que vê toda a cidade andando e vibrando, vendo que todo mundo é doente. A Terra é um hospital. E a vastidão desse universo infinito é a grande casa de Deus. Por isso, se há muitas moradas na casa do Pai, há infinitos espíritos superiores e puros, no nível superior a Jesus. Porque a regra é a pureza, a regra é a perfeição espiritual. Então vou repetir: para cada um espírito impuro, para cada um espírito classificado como imperfeito, uma infinidade de espíritos perfeitos, incontáveis, uma vastidão, uma quantidade muito maior do que todas as estrelas do infinito. É uma das coisas que a gente aprende com os evangelhos. É uma
das mensagens subliminares que nós aprendemos com Mateus, Marcos, Lucas e João. Podemos analisar os evangelhos dentro do ambiente da matemática, da química, da física, de outras ciências. Então, em algum momento, a vida diz, acorda, desperta. Em outro momento, a vida diz, levanta. Em outro momento, a vida diz, agora você tem que ir para fora, ir além, transcender. Um filósofo materialista chamado Nietzsche dizia transcender. Então, o convite das ressurreições é a transcendência. Por exemplo, para este ano de 2024. Novo ano. Organização da vida material, organização da vida moral e organização da vida espiritual. Orarmos, pedimos a Deus inspiração para que nós possamos analisar os nossos valores, o que é necessário, o que é útil, o que é importante. Despertar. Acorda. E depois levanta, caminha, não olhe para trás. E depois vá para fora. Então, que nós façamos as nossas análises e tenhamos os nossos propósitos e fixemos numa virtude. Eu aprendi nessa madrugada a diferença entre convicção e confiança. Convicção é fazer aquilo que pensa que é certo. Confiança é acreditar nas consequências benéficas do que foi convencido. No primeiro momento, nós somos despertados para a convicção. No segundo momento, nós somos conduzidos à fé. E fé é confiança em Deus. É confiança em suas leis. Que tenhamos convicções, mas que estejamos prontos para desenvolver a confiança por intermédio dessas convicções. Então, muita paz a todos. Que nós aprendamos com Jesus, já que Ele é o verdadeiro autor dos evangelhos, inspirador dos evangelistas. E tenhamos um 2024 de muitas realizações espirituais. Que nos concentremos nas virtudes que nós temos maior simpatia. Perseverança, persistência, paciência, sentimento de amor, desprendimento, convicções,